Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Ana Flávia, eu sou professora de ciências. E nesse vídeo eu vou fazer uma explicação sobre o tema de fenômenos naturais, que é o tema da semana 4. Se você quer um vídeo de correção de atividades, também tem aqui no canal. Deixa linkado aqui no box de informações o vídeo que fala sobre atividades. Então, antes da gente começar, eu peço, por favor, deixe seu like, se inscreva, assim você me ajuda a fazer este canal crescer. Pessoal, abaixo da crosta terrestre, que é essa que vocês podem observar aqui na imagem, encontra-se o manto, essa parte que está representada aqui meio de vermelho, alaranjado. E o manto ele é formado por magma, que é um líquido pastoso e muito quente. As placas tectônicas, onde estão os continentes, onde nós vivemos, elas estão na crosta terrestre, que é essa aqui onde está em verde. Então, as placas tectônicas elas estão flutuando nesse líquido pastoso e quente, chamado de magma, que constitui o manto. Então, pessoal, esse magma, que ele é líquido, meio pastoso e quente, ele está em constante movimento. E isso faz com que nossas placas tectônicas elas também se movimentem de uma maneira lenta, mais constante. E também são responsáveis, esses movimentos do magma, eles vão gerar para a gente formação de montanhas, vulcões, terremotos, maremotos ou tsunamis. Vamos ter esses fenômenos naturais ocorrendo por conta disso. Podemos dizer que a Terra possui 3 movimentos principais. Esses movimentos, eles são o divergente, convergente e o transformante. Então, no movimento divergente, vai ter um afastamento em direções opostas dessas placas tectônicas. O movimento convergente é o movimento das placas tectônicas na mesma direção, fazendo com que elas se choquem, elas batam, colidam. E o movimento transformante, em que esse movimento ocorre em direções opostas, mas lateralmente, em que uma vai para frente e, por exemplo, outra vai para trás. Explicando um pouco melhor, o movimento divergente, quando duas placas tectônicas se afastam, existem movimentos que a gente chama de movimentação em direções contrárias. Então, o movimento que aquele manto vai fazer ali embaixo, ele vai proporcionar que essas duas placas se afastem. E aí, o magma que está ali embaixo, quente, né? Ele possa sair e gerar uma erupção de vulcão ou outro tipo de coisa. Então, tem aí uma imagem que mostra pra gente esses movimentos ocorrendo e afastando as placas tectônicas, fazendo com que elas se rompam, né? E aí a gente tem vários fenômenos, desastres que ocorrem quando isso acontece. Outro movimento é o movimento chamado de convergente, que ocorre quando as duas placas elas estão indo para a mesma direção e elas se chocam. Aí essas placas, uma delas pode ficar uma embaixo da outra, que é o que está acontecendo nesse GIF aí. Aqui dá para a gente ver um pouco melhor de uma placa entrando embaixo da outra. Outro movimento é o movimento transformante. Então, quando há um movimento lateral que separa essas placas, em que uma vai para frente e outra vai para trás, a gente chama de movimento transformante, mas também tem gente que fala de deslizante. Esses dois nomes para a mesma coisa. E os terremotos, como eles surgem? Então, a partir da liberação de energia acumulada entre alguns pontos de encontro entre as placas tectônicas, é o terremoto. Então, as placas elas vão se reacomodar de acordo com a liberação dessa energia acumulada, né, dessa movimentação de placas, que vai ocorrer esses abalos que a gente chama de sísmico, ou é o nome científico, né, para terremoto. Então, o local onde surge o terremoto, né, essa liberação de energia é chamada de hipocentro. E o local da superfície terrestre onde o terremoto primeiro vai se manifestar é chamado de epicentro. Temos aí a imagem de onde é esse epicentro. Então, aqui surge a origem, né, o ponto local onde vai ocorrer
esse encontro de placas, e o ponto de encontro do terremoto, né, que é realmente essa energia sendo liberada na superfície da Terra, é chamado aí de epicentro. Então, pessoal, isso sempre vai ocorrer, terremotos, fenômenos naturais, tsunamis, vulcões e outros, vai ocorrer sempre próximo às bordas das placas tectônicas. É onde elas tendem a sofrer maior impacto quando elas vão se movimentar, que é onde as placas podem colidir, afastar ou deslizar uma sobre a outra. Então, o Brasil, por exemplo, ele está no centro de uma placa tectônica, então a gente não tem essas ocorrências com frequência. A gente pouco sente aqui alguma coisa, poucos têm notícia de terremotos ou algo do tipo. Mas, por exemplo, o Japão, ele está nas pontas aí de placas tectônicas, fazendo com que ele seja um país localizado em uma região que tem alta atividade magmática, e ele tem diversos fenômenos naturais, né, tragédias que ocorrem aí por conta dessa atividade magmática. E é isso, espero ter te ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Inscreva-se e até a próxima.